Vamos entender agora a diferença nesse esquema de imagens, mostrando a diferença entre técnica convencional para tratamento de câncer de pele e cirurgia micrográfica de Mohs. Na figura 2, a gente tem esquematizado como é feito a técnica convencional. Então, vocês vejam ali uma imagem mais escura e uma imagem sombreada que representa a porção escondida embaixo da pele, que a gente não consegue visualizar a olho nu e nem tampouco quando abre a pele, quando corta a pele. Nessa situação, é preconizado que se façam margens ao redor dessa ferida muito amplas, em torno de meio a 1,5 centímetro. Essa peça, ela vai toda ser retirada, vai ser encaminhada a um laboratório e lá ela vai ser recortada como se fosse um pão de caixa cortado em fatias, em torradas. O que é analisado nesta situação são filetes de pele entre uma torrada e outra. Nesta situação é examinado 1 a 3% das margens, ou seja, são amostragens. E o que a gente pode ver nessa imagem é que ficou um pedacinho de tumor no paciente. Porém, se o recorte ou a análise de tecido não for exatamente ali, o exame vai sair o quê? Margens operatórias livres de doença, livres de neoplasia. Porém, ficou um pouco de lesão no paciente e isso pode levar a uma recidiva do tumor posteriormente. Vamos prestar atenção agora na figura 1. Imaginem a mesma situação, essa porção visível da lesão e a porção invisível embaixo. Nesta situação, a gente vai fazer uma margem, em vez de meio a 1,5 centímetro, de apenas 1 a 2 milímetros. Por quê? Porque nessa situação eu vou fazer cortes horizontais, analisando 100% das margens, e esses cortes eles são semelhantes a cortes tomográficos, de um lado ao outro. Toda a peça vai ser analisada. Além dos cortes horizontais, a gente prepara essa peça mapeando os pontos cardinais, tá? Que são o norte, as 3 horas, as 6, as 9, para, caso haja tumor na lâmina, a gente poder, através de visualização de cores e de pontos, saber aonde está essa lesão no paciente. E ali a gente vai tirar só onde tem tumor, desprezando a menor quantidade possível de pele saudável. Por isso, é muito mais fácil a reconstrução, especialmente nos tumores primários, ou seja, aqueles tumores que nunca foram tratados e que foram diagnosticados precocemente. Por que optar? Por que escolher a cirurgia de Mohs quando se tem um câncer de pele? Porque essa cirurgia, ela tem uma taxa de cura em tumores primários altíssima, entre 99% e 100% dos casos. Além disso, como a gente consegue visualizar 100% das margens, a gente não precisa fazer uma margem tão ampla. Margem é aquela pele sã que se tira ao redor do tumor. Então, se tira a menor quantidade de pele, em torno de 1 a 2 milímetros ao redor. E ao final da cirurgia, a gente tem uma certa segurança maior de ter tirado todo o tumor, porque foi analisado toda a margem. Além disso, se você tirou menos pele sã, é muito mais fácil fazer essa reconstrução, tapar essa ferida operatória, reconstruindo com muito menos cicatriz. E outra coisa que é extremamente importante, a preservação da função daquela área operada. A gente precisa lembrar, quando temos um tumor no nariz, além de deixar esteticamente bonito, a gente precisa também preservar a função da entrada e saída de ar. Na orelha, a mesma coisa, a função da orelha de ser ali aquele orelhão acústico, além de outras funções, como por exemplo, segurar os óculos. Importante a gente lembrar, por exemplo, nas pálpebras, há uma necessidade do piscar, que é responsável pela lubrificação dos olhos. Na pálpebra, a gente também precisa preservar os cílios, que eles têm uma função de defesa contra bactérias e também uma função importante estética,
tanto para homens quanto para as mulheres. A cirurgia de Mohs, ela é uma cirurgia que ela é feita por fases, ou por estágios, ou por etapas. Vamos falar da primeira etapa, que está esquematizado nessa imagem, onde a gente vê que há prolongamentos assimétricos para dentro da pele e essa porção mais central. Nessa primeira etapa, é uma etapa onde a gente faz um diagnóstico, não diagnóstico da doença em si, mas dos subtipos de tipo de câncer que acontece. Eu brinco com o meu paciente dizendo que nessa etapa eu costumo reconhecer o bandido para procurar essas células malignas na margem. Na segunda etapa, a gente faz a marcação do tumor com essa margem bem estreita de 1 a 2 milímetros e a gente faz um mapeamento dessa lesão por cores e números diferentes, fazendo uma correlação com o leito de onde ela foi tirada, ou seja, com o local no paciente onde esse tumor foi retirado. Na terceira etapa, essa pele que foi retirada, ela vai ser processada no criostático e corada para que a gente possa examiná-las no microscópio. E a partir desse momento eu consigo ver se eu retirei tudo ou se ainda há um pouco de lesão ali. Lembra que eu fiz um mapeamento justamente para, se houver tumor, eu saber onde esse tumor está no paciente. Por isso que é muito importante que seja o próprio cirurgião de Mohs a marcar, a ver que tem lesão no microscópio para poder saber aonde há essa lesão no paciente e não sair tirando todo o tecido aleatoriamente. Após nos certificarmos que não há mais tumor na periferia da lesão, chega o último estágio do Mohs, ou a última etapa, que é a etapa de reconstrução cirúrgica, onde é feito o fechamento da lesão com reconstrução em plástica, fazendo com que, ao longo dos anos, essa cicatriz ou fique imperceptível ou fique o menos visível possível.